A paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje a gente fecha o nosso quinto capítulo, perdão, do quarto episódio da Cosmovisão Bíblica. Então, só para a gente recapitular aqui de forma bem rápida, a Cosmovisão Bíblica ela é dividida em 4 grandes episódios, e que estão divididos entre criação, queda, remissão e a espera pela vinda de Jesus. E hoje nós vamos falar justamente desse quarto episódio. Por que é o nosso quinto capítulo, o nosso quinto vídeo? Porque nós fizemos uma introdução para isso. Então você que está chegando agora, quiser ir lá nos acompanhar, ver os primeiros vídeos, vai ser bem legal. Você vai ter uma noção muito boa ali do que a gente está falando. E esse vídeo isolado vai ficar um pouquinho difícil, mas nada que você não consiga compreender, eu creio. Amém? Então, nós vamos começar hoje já no episódio da vinda de Jesus, da volta de Jesus, dessa espera, desse aguardo. E eu quero só dar um dado aqui que a gente às vezes não para pensar, mas tem uma corrente judaica, talvez a mais veiculada, por assim dizer, daqueles que creem em Jesus, o Messias, Jesus como o Messias, que assim como nós estamos esperando um apocalipse, por assim dizer, e a maioria dos cristãos já entende que está vivendo ele, né, as revelações dos últimos dias, para alguns judeus, o fato de Jesus, o Messias, ter vindo, é o início de um apocalipse. Então, para alguns judeus, para algumas correntes messiânicas, eles que acreditam, na verdade, assim, deixa eu só corrigir aqui, supostamente todo judeu acredita no Messias, porque é profecia, eles têm que acreditar no Messias. Agora, acreditar que Jesus é o Messias, aí são alguns. Então, para alguns que creram que Jesus é o Messias, eles acreditam que já estão, a partir da vinda do Messias, vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Então, para nós cristãos, Jesus veio, ele inaugura... William, mas a gente não deveria pensar como eles? Olha, talvez sim, talvez não. Por quê? Porque nós não éramos participantes dessa graça, e o que nós recebemos a partir de Cristo. Nós fomos enxertados na videira que é Cristo, através do seu próprio sacrifício. Então, assim, nós não tínhamos, esse acesso antes. Então, para nós, por assim dizer, a esperança da salvação começa a partir da vinda de Jesus, onde ele enxerta os gentios, os não-judeus, na videira verdadeira que é Cristo. Então, hoje, depois de nós termos sido criados, nós temos pecado e caído, porque a Bíblia diz que quando um pecou, todos pecaram. Então Adão não pecou sozinho, toda a humanidade pecou com ele. E depois de nós estarmos vivendo nesse tempo, um momento de remissão, onde Jesus nos remiu dos nossos pecados, e nós estamos vivendo um período de transição, um período onde nós nascemos do Espírito, porque a palavra de Deus diz que era necessário que nós nascêssemos da água e do Espírito. Então agora nós também temos Espírito. William, mas nós não tínhamos antes? É um pouco de polêmica, mas na minha visão não. O homem era alma e corpo, porque ele morreu na queda com o pecado. E se o Novo Testamento diz que ele tem que nascer do Espírito, é porque estava morto ou não era nascido. Então, no meu entendimento, a partir do momento que nós nos batizamos, nós nascemos do Espírito. Assim também você vai ver que o próprio judeu ele é dicotômico, ele vai acreditar apenas na alma e no corpo, mas ele entende que alma e espírito são a mesma coisa. No Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer que a palavra é como uma espada de 2 gumes que consegue penetrar na divisa da alma e do espírito. Então quer dizer que é algo assim que está, vamos dizer, como se fosse alma e espírito, é algo que está entrelaçado. Então essa palavra, para ela passar nessa divisa, ela tem que ser algo assim muito específico. Então, parecem ser a mesma coisa, não são. E eu creio que nós nascemos do Espírito a partir do momento que nós fomos batizados, porque a Bíblia diz que nós nascemos da água do Espírito. E só nasce quem nunca nasceu, quem está morto, que renasce, por assim dizer. Então, no meu entendimento, eu que estou pregando para vocês aqui, nós estamos vivendo essa transição. Nós nascemos do Espírito e agora temos um governo do Espírito, mas estamos ainda, através da nossa carne, numa tentativa de ser governados
pelas tentações, pelos desejos da carne, que vão ser analisados pelo crivo da alma. Então a alma está aqui, como entendendo o que o Espírito está ministrando e entendendo o que a alma está desejando. Então, a carne está desejando, perdão. Então a alma fica vendo quem vai governar, como diz o nosso pastor no dia de hoje, e é isso que a gente vai viver. Nesse momento de remissão, Jesus ele nos libertou do nosso pecado. Então, não quer dizer que nós não vamos pecar mais aqui, nessa terra. Por que nós vamos? Porque nós ainda somos carne, alma e espírito. Porém, a partir da vinda de Jesus, quando nós fomos com Ele e estivermos no corpo glorificado, que a Bíblia diz incorruptível, que quer dizer não haverá mais corrupção nesse corpo, então tudo aquilo que hoje nós lutamos para ser, aquele a quem nós gostaríamos de ser no Senhor Jesus, sem pecado, sem dolo, sem mácula, nós conseguiremos nesse novo homem, nesse homem que não tem mais a carne tentando colocar os seus desejos, as suas vontades para a alma, mas apenas, né, um estado, um corpo, e eu creio, irmão, não sei qual que é a tua crença aí, mas nós vamos ter corpo sim, um corpo incorruptível, glorificado. Não sei como ele vai se dar necessariamente, né, mas ele vai existir. O Jesus, quando ele retorna, quando ele desce e fica 40 dias após a sua ressurreição na terra, ele come com os discípulos. Eu não tenho uma percepção clara de como isso se dará ou como será, mas eu posso te dizer que ele tinha um corpo, e um corpo que se alimentava, e provavelmente não era só um espírito vagante, por assim dizer, mas algo palpável, até porque Tomé toca nas suas feridas. Então, nós teremos sim um corpo, mas não um corpo corruptível, que nos tentará ou irá querer coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus nos criou para ser. E aí, vai da tua imaginação, você pode viajar nisso e acreditar em muitas coisas, mas eu quero parar por aqui, para que você entenda que tudo aquilo que nós estamos tentando nesse homem ainda ser, no próximo homem isso será possível, isso será verdadeiro, a gente conseguirá ser aquele a quem nós estamos buscando ser. Porque eu não sei como você se sente, irmão, mas eu me sinto assim. Eu vou dizer como eu me sinto. Parece que quanto mais perto de Jesus eu chego, mais longe dele eu estou. Quando eu não te entregue nada para Jesus, parece que tudo era mais simples. Mas aí você entrega a tua profissão, que é o teu trabalho, você entrega a tua localização geográfica, você entrega a tua família. E entregar a família, irmão, não é sair de casa e deixar aquelas pessoas que você não quer que estejam com você. É você sair de casa e chorar porque gostaria de estar perto daquelas pessoas. Então, entrega a família, entrega aquilo que você estava fazendo, aquilo que está prosperando, que já tem um caminho andado. E esses dias atrás eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, o Judson, que assim, é lógico que ele está vendo alguma proporção infinitamente maior que a minha, mas eu me vi muito no testemunho dele, ele dizendo, na hora que eu pensei assim, Jesus, agora tá tudo indo, agora vai. E aí Jesus mandou ele para a América, ele falou assim, Jesus, agora que o Brasil precisa de mim. Ele não disse isso numa prepotência de dizer que o Brasil precisava dele, mas no sentido assim, agora que eu tenho algo para oferecer para esse país, para essa nação, que agora eu choro por ela, o Senhor me manda para a América. E a gente vê algo parecido. Então assim, quando você começa a entregar todas essas coisas para Jesus, parece que você não está entregando nada para Ele. E é uma coisa assim que é um sentimento, creio eu, natural do homem que está sendo justamente remido, que está passando esse momento transitório de um homem pecador, né, que é tentado pela carne, para um homem que vai ser glorificado. Por quê? Eu não creio que a gente vai desligar um botão aqui e chegar lá em cima perfeito, são e maravilhoso. Eu creio em homens que estão tendo, como diz Romanos 12:2, uma transformação de mente, sendo renovado na sua mente, que não se conformam com as coisas desse tempo, desse mundo, ou como diz no hebraico, Olam Hazé e Olam Rabá, agora eu não lembro qual que é, o tempo presente e o tempo vindouro. E também não sei se a pronúncia é das melhores, mas
a ideia de que não está se conformando com o tempo presente, esse mundo presente, mas que aguarda aquilo que há de vir. Então a gente está sendo renovado no nosso entendimento para e passo. E é muito próprio, irmão, que eu costumo dizer para pecado, que quanto mais próximo da luz que é Jesus, e João vai falar sobre isso, que ele é a luz dos homens, fala tanto no Evangelho quanto em 1 João, ele vai falar assim, ele é a luz dos homens. Então, quanto mais perto da luz você tiver, mais você vai ver os seus pecados, as suas dificuldades, as suas manchas pretas, por assim dizer, porque você está próximo da luz. Mas há coisas que a gente vai vivendo no Senhor Jesus e a gente fica pensando, poxa, o que está acontecendo, né? É uma apostasia, é um esfriamento, mas nas obras, como diz Tiago, você vê um homem que está cada vez mais entregue. E não que a obra vai justificar o homem, porque Tiago não está dizendo isso exatamente. Ele está dizendo que a obra é a consequência do homem justificado. Entende? Então é uma questão temporal, não é o contrário do que o apóstolo Paulo tenta dizer, onde ele fala que a gente não é justificado pelas obras. Mas é um Tiago dizendo assim, cara, agora que é justificado, cadê as suas obras? Então é como uma árvore que era para dar um fruto e não dá. Então Jesus diz, cara, eu vou arrancar esse galho seco, porque ele não está dando fruto, não faz sentido. Então não é para a salvação, mas é como consequência da salvação. E nós estamos caminhando para esse lugar. Nós estamos vivendo esse homem remido e caminhando para um lugar de um homem glorificado. Se você me perguntar assim, William, como será? Irmão, eu sou muito ruim de especulação. Eu não gosto... Não, é claro que eu tenho minhas impressões, minhas percepções, eu falo besteira, não se ilude comigo, mas eu não sei. Não sei te dizer se novos céus ou nova terra. Sério, William? Sério que você não tem essa clareza? Olha, tem uma clareza de céus, tem uma clareza de nova terra. Agora, em que tempo cada um desses dois se dará, não tenho certeza. Penso eu que, como são bodas, primeiramente iremos com o noivo aos céus. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Indo com ele às bodas, provavelmente, posteriormente, viremos para governar com ele durante os seus 1000 anos. Porque nós somos chamados, como diz Provérbios 31, a partir da metade do versículo, se eu não me engano, acho que é ali. Me perdoa se eu estiver muito errado. Mas aonde diz que nós fomos chamados para governar com Cristo. Ali fala um pouco diferente, fala sobre homens que foram chamados para governar, por isso que eu estou confundindo o versículo. A mãe está dando esse conselho, se eu não me engano, para Salomão. Mas homens de governo, homens que vão governar com o Senhor, e esse versículo também tem, eu só não lembro onde agora. Mas nós somos chamados para governar com Jesus. Agora, que homens de governo são esses que não se governaram? E quando eu digo governar, não quer dizer não erraram, mas quer dizer tiveram domínio sobre o erro e o acerto, sobre o pró e o contra, o certo e errado. Então, nós estamos vivendo esse tempo, eu creio, para chegar nesse novo tempo, onde nós vamos estar com Cristo primeiro nas bodas e posteriormente governando, e talvez novamente nós iremos aos céus. Eu não sei dizer, irmão. Se você for pegar de repente aí um pouco de liturgia, tanto cristã quanto judaica, você vai encontrar algumas coisas, mas eu prefiro não arriscar, porque isso acaba gerando uma expectativa em pessoas e fazendo elas tomar decisões segundo expectativas. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo, perdi ele há alguns anos atrás, que ele me dizia assim, William, lá no céu a gente vai, né, reconhecer a nossa família, né, e tal, e nossa esposa, os filhos, os pais, e não sei o que. Eu falei, olha, eu não tenho muita certeza disso. Não, se não for para não saber quem são meus filhos, eu não quero ir para o céu. Agora imagina, se eu digo claramente para ele, olha, não, lá vai ser dessa forma que você está falando. Então ele vai gerar todo um evangelho pela recompensa da reconciliação e reencontro com a família, e não por Jesus Cristo. Então, são coisas complicadas que a gente passa. William, de repente você vai estar olhando esse vídeo e falar assim, não, mas eu sei essa resposta. Porque assim dizem, tal. Que bom, irmão. Se quiser, comenta aí, é bacana pra gente quando o pessoal comenta. Comenta aí embaixo, diz o que você acha, eu vou ler e prestar bastante atenção.
Mas a gente tem essas dificuldades porque eu acredito que é muito mais complexo do que a gente possa compreender. E não digo isso para que a gente não tente compreender. Eu não tenho problema com quem tenta compreender. Eu tenho problema com quem tenta, eu não sei usar outra palavra, tem uma palavra que é bem ruim para falar isso, mas impor a regra. Vamos colocar assim que não fica feio. Mas tem gente que vive tentando impor regra. E eu não sei dizer, irmão. Eu não tenho compreensão de como será esse homem glorificado, como ele viverá, quais serão os seus atributos, tudo que acontecerá. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, tem umas coisas que não dá para contar, não. Consegue compreender o apóstolo Paulo falando isso? Você viu as coisas que Paulo falou em Romanos, como que ele consegue destrinchar a essência natural? Eu vou dizer essência natural porque está falando de natureza humana, uma essência que é sobrenatural dentro de uma naturalidade humana, que o evangelho é posto, e ele consegue destrinchar isso assim maravilhosamente bem, deixando quase todo mundo maluco, fazendo a gente ler várias vezes o mesmo capítulo para entender o que é graça e o que é lei, ou o que é lei do Espírito e lei do pecado da morte, lei do Espírito de vida. E ele começa a falar dessas coisas, e daí de repente ele vai olhar e falar assim: mas tem coisa que não dá para falar para vocês. Ele fala: irmão, mas você me falou coisa que eu tô quase bugando a cabeça aqui, sabe? Tem um apóstolo Lara, ele ministrou aqui na convenção esses dias, que ele para mim, ele é igual o Paulo. Ele chega assim, ele torna um caos na nossa mente, né, do evangelho de Jesus Cristo, e vai embora. Aí dá vontade de falar assim: volta aqui, irmão, agora que você me pôs nesse lugar, eu preciso da tua ajuda. E ele vem fala sobre coisas assim que a gente fala: meu Deus. E de repente ele diz assim: então, mas tem umas coisas que eu vi lá que eu não vou falar para vocês, não dá para falar, que vocês não vão entender. Então imagina eu tentando explicar para vocês, se Paulo que foi aos céus, né? É o que ele disse, que ele tem essa experiência de ir aos céus, viu tantas coisas, tem dificuldade de explicar. Imagina eu que nunca fui, irmão. E olha que eu já tive muitas revelações, muitas visões, coisas assim que talvez um dia eu pare só para contar essas coisas, eu faça um vídeo só contando essas experiências, mas eu não faço ideia. Esse negócio de ir pro céu, assim, de ir ao céu e voltar, nem sonho, nem visão. Nunca tive uma experiência dessa, assim. Nada parecido. Como que eu vou querer explicar se o apóstolo Paulo, que foi, preferiu não falar nada? Então, para encerrar, quero encerrar esse quarto episódio, e esse não é o último capítulo do vídeo que nós vamos fazer. Agora nós vamos falar sobre temas, nós vamos falar sobre a lei, nós vamos falar sobre várias coisas que toda vez que eu lembro, eu só lembro da lei, esqueço o resto. Mas a gente vai aplicar esses 4 episódios ao homem: criação, quando foi criado, caído, remido, e o homem que vai estar incorruptível. Melhor do que falar glorificado, eu tenho falado glorificado, eu vou falar de uma natureza incorruptível. Como que ela vai se dar a cada um desses homens, ou pelo menos o que a gente pode entender e imaginar sobre isso. E assim nós vamos falar sobre várias coisas. Sei lá, vamos falar sobre amor, de repente, nesses 4 períodos, para que a gente possa entender, ou prioridades, ou justiça, alguma coisa a gente vai colocar e analisar nesses 4 períodos. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não consegue entender isso, não consegue compreender que se há 4 episódios e 4 homens diferentes, um para cada episódio, há muitas coisas que mudam, né? E se você quiser entender mais sobre lei antes de ver o nosso vídeo, antes de eu lançar ele, eu indico para vocês um livro que é assim, irmãos, ainda não li, mas já vi muito o pastor Luciano falar sobre isso, que é Graça Transformadora. Olha, pra gente aí que estuda um pouquinho de Bíblia, tem que ter. É um livro que a hora que você tiver a oportunidade, tenha. Assista os vídeos. Eu acho que o Luciano tem todo o material em vídeo, se você procurar, mas não vai estar organizado como está no livro. E quer entender de lei e graça, ou de lei, como eu costumo dizer, lei do pecado, da morte, lei do espírito de vida, lê esse livro que você vai entender a diferença. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então você que ainda não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você receber quando nós fizermos um novo vídeo. E você que ainda não viu os antigos, assista os antigos. Assista, você vai aprender muito e vai conseguir compreender um todo aí sobre cosmovisão bíblica. Amém? Que o Senhor te abençoe,
que Ele te guarde, que Ele resplandeça a face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele guarde essa semana, guarde os seus dias, te dê entendimento e discernimento. E tudo isso se transforme em sabedoria aplicável para os seus dias. Amém? Fique em paz no nome do Senhor Jesus.